Quem falou sobre isso, e aí também já emendando com 2026, foi o ex-presidente da República, Michel Temer, né? Michel Temer, que está sempre ali, né? Falando sobre esses assuntos quentes. Ele deu uma entrevista ontem e ele disse que na queda da popularidade, essa queda da popularidade fará Lula meditar 2 ou 3 vezes sobre a reeleição. O ex-presidente concedeu uma entrevista à TV Bandeirantes e ele falou: abre aspas, eu acho que Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos seus 2 primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso e tudo mais. O que eu penso é que, diante da queda da popularidade, vai fazer com que ele medite 2 ou 3 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez. Será que ele vai meditar, Raquel? Será que Lula vai meditar? Fabiola, eu acho que a decisão do presidente Lula de ser candidato à reeleição, ela está muito consolidada nele, no PT. Ele só vai voltar atrás realmente se o fator popularidade for muito crítico. Se tiver, assim, muito claro no horizonte de que ele pode perder a eleição. Acho que fora isso, não está no cenário dele não concorrer, né? O Lula já tem uma postura de pré-candidato, né? Ele já está colocado, até porque o PT não enxerga, a esquerda não enxerga outros nomes com desempenho suficiente para isso. E todo o esforço do governo hoje é para tentar melhorar a popularidade do Lula e colocá-lo em condições de vencer. O que se desenha hoje é que está muito longe ainda, mas o que se desenha hoje, de novo, é uma disputa muito polarizada. Eu não enxergo hoje uma eleição de 2026 sem o Lula, apesar da queda de popularidade. E você, Josias, enxerga? Não, até porque não há do outro lado, Fabiola, uma qualificação, né? Você não tem candidatos do outro lado, aliás, não tem um candidato do outro lado, você tem uma miríade de opções, e quando você tem muitas opções, você não tem nenhuma. Então, a direita hoje no Brasil está Bolsonaro dependente, aguardando uma palavra do Bolsonaro, que, como protela a sua decisão, todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai ser candidato, que ele está inelegível, está a caminho de uma condenação criminal. E ele, em interesse próprio, em benefício próprio, ele retarda uma decisão. Porque se ele diz, eu apoio o Tarcísio de Freitas ou qualquer outro, automaticamente ele perde relevância, né? Ele precisa que todos gravitem em torno dele para fazer a sua política de redução de danos. Você vê o drama da direita quando o Michel Temer acha que pode fazer, às vezes, de coordenador político da direita. Ele mesmo diz, olha, os governadores estão aí, tem alternativa, ele fala no Tarcísio de Freitas, fala no Ronaldo Caiado, no Ratinho Júnior, no Eduardo Leite, acha que todos deveriam lançar as suas candidaturas e, na hora própria, se juntarem em torno de um nome só. Então, quem tem esse monte de alternativas, não tem nenhuma. E, na ausência de uma alternativa fixa, de alguém que seja visto como um adversário, o Lula, a despeito de estar com a popularidade no vermelho, a despeito de todas as dificuldades, ele ainda continua sendo um candidato competitivo. Agora, seria muito bom, Fabiola, que a democracia brasileira se qualificasse mais adequadamente, né? Se você for analisar, o Brasil elegeu, pelo voto direto, 5 presidentes desde a redemocratização. Collor, Fernando Henrique, o Lula, Dilma e o Bolsonaro. Há o Temer, há o Itamar Franco, mas esses foram presidentes por conta de 2 impeachments que ocorreram no Brasil. Eleitos diretamente, só 5. Né? O Collor está em prisão domiciliar, o Lula passou 580 dias preso e, se a lógica prevalecer, o Bolsonaro vai para a cadeia antes do final do ano. Então, nós temos uma taxa de encarceramento de 60%. De 5 presidentes eleitos diretamente, 2 já passaram pela cadeia, e um está em prisão domiciliar, outro passou pela cadeia e o outro está na perspectiva de ser preso. Então, a democracia precisa se qualificar. Seria muito bom se nós tivéssemos uma disputa em 2026 que requalificasse o processo eleitoral brasileiro. Estamos muito mal na fita, mas, diante do cenário que se coloca, eu não vejo o Lula como saindo, se retirando da... Primeiro, como disse o ministro Fernando Haddad, ele tem direito, pela Constituição, ele tem o direito de disputar a reeleição. Diante da conjuntura que se observa,
ele não vai deixar de exercitar esse direito, Fabiola. Aliás, quando eu perguntei ao Haddad se ele aceitaria a missão, e ele falou, não é meu papel, quem decide isso tudo é o presidente, como ele tem esse direito, mas ele também não negou essa possibilidade, né, Josias? Ele falou, até colocou o caso de Então, 2018, quando ele foi convocado a ser o vice, falou que ninguém queria, falou que várias pessoas foram convidadas, ninguém queria ser o vice de Lula naquela época, e aí ele acabou aceitando esse papel. Mas ele disse que agora, essa próxima eleição, é Lula que vai decidir. Não negou, né, claramente. Acho que não negou claramente ali que ele possa vir a ser o não, candidato. além de ser ministro da Fazenda, né, Fabiola, portanto tem que ter algum conhecimento técnico, ele é um político, né? Acima de tudo é um político. É. E ele sabe que se ele diz agora, não, eu sou alternativa, aí deixa de ser automaticamente, né? Porque assim como toda a direita gira em torno do Bolsonaro, também a esquerda sabe que não há outro nome, o Lula só deixará de ser candidato se ele disser, olha, não quero mais. Aí sim, você vai discutir a alternativa, né? E eu senti na declaração dele, Fabiola, embora ele não tenha mencionado, ele fala, olha, lá em 2018, quem foi convidado não aceitou. Então, eu me coloquei à disposição do presidente Lula na época. Falei, olha, não vou deixá-lo na mão. Me lembrei automaticamente do Ciro Gomes, Fabiola, que esteve conosco aqui, nos deu uma entrevista e falou que o Haddad, inclusive, foi o intermediário, né? O Lula o convidou para ser vice e depois assumir a cabeça de chapa, né? E o Ciro Gomes não admitiu, achou que era um jogo baixo, que ele não faria o papel que o Haddad fez em 2018, né? E hoje o Ciro Gomes é um dos mais ácidos adversários do Lula, do PT. Bom, falando em articulação, quem está articulando é Temer, né? E está revoltando bolsonaristas. A Raquel Landim escreveu a respeito disso, a coluna dela está disponível para você. A articulação de Temer por candidato de direita em 2026 revolta bolsonaristas. Eles estão revoltados por quê, hein, Raquel? Porque isso fragiliza um pouco o espaço político do Bolsonaro, Fabiola. Nessa entrevista para o Canal Livre, o ex-presidente Michel Temer fala um pouco disso, mas o que acendeu mesmo o ânimo dos bolsonaristas veio antes. Foi um editorial do jornal O Estado de São Paulo que já falava sobre isso. Qual é a ideia do ex-presidente Temer? Que todos esses governadores de oposição que aparecem como alternativas, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Romeu Zema, que eles coloquem as suas pré-candidaturas na praça, vão tocando o barco, sem atacarem uns aos outros, porque tem plataformas absolutamente parecidas, né? Ideias liberais na economia, relativamente conservadores nos costumes, se coloquem como alternativa e decidam entre eles, no primeiro semestre de 2026, quem seria o candidato da direita no pleito presidencial. E Fábio Weingarten, que é o advogado de Bolsonaro e seu ex-secretário de comunicação, vinha tuitando ali, postando nas redes sociais sobre isso. No final do dia ele me procurou e disse, né, que isso é, na visão deles, algo sem sentido, porque a usina de votos seria Jair Bolsonaro, que quem quiser estar com ele, quem quiser no campo da direita ter sucesso tem que estar com Jair Bolsonaro e não articulando um movimento independente contra ele. Por que esse tipo de movimento incomoda tanto os bolsonaristas? Porque Bolsonaro, ele tem ainda esperanças de virar esse jogo, todo mundo tem, né? Luiz Inácio Lula da Silva lá atrás, quando ainda estava, né? A gente estava mencionando esse episódio do Haddad, quando ainda estava preso, ele ainda tinha expectativa. Se ele não conseguir virar a sua inelegibilidade ou não ser condenado por golpe de Estado, ele quer ter essa influência, né? Ele está influente no jogo político, ele quer ser quem indica esse candidato, para que todos esses candidatos também fiquem o tempo todo se aferrando às ideias bolsonaristas. E meio que com um compromisso político com Jair Bolsonaro. Se você sai com várias alternativas ao mesmo tempo e que se eles têm um compromisso de se juntar, a importância de Jair Bolsonaro fica menor. E os bolsonaristas sabem disso.